Olá, amigos, sejam muito bem-vindos a mais um estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo no canal Espiritismo e Vida. Nós agradecemos o carinho, a presença, pedimos ao Senhor que nos abençoe e que nos ampare a todos, aos nossos familiares, amigos, e que as nossas preces e reflexões destes momentos possam ser levadas aos nossos irmãos mais necessitados. Nós hoje trabalharemos juntos o capítulo 26, né, que é Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Um capítulo extremamente importante pela orientação que já nos coloca, né, com relação à mediunidade. Então, nos dois primeiros itens, nós vemos que Allan Kardec trata da questão do dom de cura. E ele comenta o texto do Evangelho de São Mateus, capítulo 10, verso 8. Diz o versículo: Restituí a saúde aos doentes. Perdão. Ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. E comenta o codificador: dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido, diz Jesus a seus discípulos. Com essa recomendação, prescreve que ninguém se faça pagar daquilo por que nada pagou. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Esse dom Deus lhes dera gratuitamente para alívio dos que sofrem, como meio de propagação da fé. Jesus, pois, recomendava-lhes que não fizessem dele objeto de comércio, nem de especulação, nem meio de vida. Então, nós temos aqui uma recomendação extremamente séria, né, com relação à questão da mediunidade. Nós sabemos que a mediunidade é uma faculdade que nos é dada, né, como uma concessão divina, e nós temos que compreender a natureza deste processo, né? Algumas pessoas, e me lembro de uma pessoa, nós sabemos que em algumas partes do mundo há essa tendência, né, no norte do planeta, sobretudo, nós temos essa tendência a cobrar, né, pelos serviços mediúnicos. E uma vez conversando com uma médium, ela nos disse, mas esse é um dom que me pertence. Isto, assim como um padeiro aprendeu a fazer o pão e cobra pelo pão, um médico, um enfermeiro cobra pelos seus serviços, eu tenho também esse dom e eu cobro por ele. E nós argumentamos, né, segundo o conhecimento da doutrina espírita, que, na verdade, né, ninguém nasce com o dom de fazer pão ou de ser médico. Nós cobramos porque se trata de uma profissão. Você vai estudar, adquire, né, um diploma que te autoriza a fazer, né, aquele serviço, oferecer aquele serviço. E nós temos, neste caso, né, ah, alguém, né, que, muito logicamente, vai cobrar pelo seu trabalho. No entanto, a mediunidade é um dom. E este dom nos é dado não porque nós somos melhores que os outros, mas às vezes porque temos mais dívidas que os outros.
E ele tanto nos é dado que pode ser tirado. Você não tira a capacidade de uma pessoa que aprendeu a tocar violino. Ela aprendeu, ela tem a capacidade. Mas mesmo isto, meus irmãos, se nós tivéssemos um pouco de humildade, nós entenderíamos que tudo, na verdade, que temos, mesmo aquilo que é conquista pessoal, só pode ser conquistado porque Deus nos dá todas as condições, né? Deus nos oferece a vida, o corpo, o cérebro. Então, de onde as coisas são realmente conquista nossa, né? É lógico que há uma parte de esforço que nos cabe, mas a humildade nos recomenda sermos gratos por todas as bênçãos que temos. No caso da mediunidade, nós temos que olhar com um pouco mais de cuidado, porque a mediunidade, ela é muitas vezes dada ao indivíduo para que ele possa resgatar seu passado de compromissos, às vezes, muito difíceis. Vejamos a situação seguinte. Você foi um guerreiro. Você invadiu uma vila e matou, machucou, torturou, espoliou algumas centenas de pessoas. Tirou vidas, torturou pessoas. E lá na frente você se dá conta, no plano espiritual, da miséria que criou em torno de si e percebe que terá que responder por isso. Bom, como é que a providência divina faz para nos permitir o resgate? Há múltiplas formas. Você pode nascer como um político que vai beneficiar, né, comunidades, um juiz que vai trabalhar para fazer prevalecer a justiça. Você pode ser um enfermeiro que vai ajudar muitas pessoas. Você pode ser, né, um professor que vai auxiliar e educar aquelas mesmas pessoas que você machucou. E você pode ser médium, porque vejamos bem a complexidade da coisa. Mesmo que você seja uma destas, né, coisas que nós falamos, como é que você vai responder e alcançar todas aquelas pessoas a quem você fez mal ao mesmo tempo? Então, a mediunidade é uma forma que a providência nos dá, porque, por exemplo, você pode nascer pelo trabalho do amor e da caridade, atender muitas pessoas, inclusive aquelas que estarão encarnadas naquele grupo que você feriu, mas aquelas que ainda não estão encarnadas ou que ainda permanecem enraivecidas no plano espiritual, que ainda te veem como inimigo e querem vingança, você poderá auxiliá-los. Muitas vezes auxiliando outros a quem eles têm em grande consideração. Então, é um parente daquele espírito que está ainda na vida espiritual, que você auxilia no trabalho de caridade, né? Usando a mediunidade. E a mediunidade nas suas múltiplas formas. Nós estamos falando aqui da mediunidade de cura, mas nós sabemos que a mediunidade é muito mais vasta do que isso, né? Então, nós podemos curar pela palavra. Você pode ser um orientador, né, na reunião mediúnica, como nós dizíamos, um doutrinador. Você pode ser alguém que ensina a infância, a juventude, faz palestras, recebe os espíritos por incorporação, por psicografia, por clarividência. Então, você tem a sua capacidade de ação duplicada, né? E se você tiver ainda uma profissão que te permita auxiliar, né? Então você é um professor, um médico, um enfermeiro, não importa, né? Nós podemos fazer o bem em qualquer
domínio em que estejamos. Então, nós vemos que a mediunidade é um dom dado para que nós possamos duplicar a nossa capacidade de trabalho e não passar séculos, muitas vezes, até responder a cada uma daquelas pessoas a quem nós ferimos. Eu estou dando aqui um exemplo, né? Nós poderíamos enriquecer isso com outros exemplos, mas acreditamos que este já é suficiente para a compreensão do fato de que a mediunidade não é um dom, uma conquista nossa, um dia será. Porque um dia ser médium será uma coisa muito normal, né? Mas nós sabemos que o espírito, quando vai reencarnar, muitas vezes o seu perispírito é trabalhado, é ajustado, né? São ajustes são feitos ainda na vida espiritual. Quando ele vai formar o novo corpo, este já nasce, ele vai impregnar no novo corpo as condições que vão permitir o exercício da mediunidade. Por exemplo, a capacidade de ter certas glândulas mais sensíveis às irradiações do pensamento dos espíritos, ou às ondas eletromagnéticas. Então, tudo isto é planejado. Então, a pessoa nasce como médium e aí, né, ela esquece que isto é para corrigir o seu passado. Se encanta com o poder que tem de ver os espíritos, ou de ver o passado, ou de conversar, né, com as entidades, e começa a imaginar que possa fazer dinheiro com isso. O problema, né, da mediunidade neste caso é que nós teremos, por algum tempo, a paciência e a bondade dos bons espíritos, que sempre estarão por perto na medida do possível, mas os bons espíritos, eles não vão entrar num trabalho comercial, porque eles não precisam disso. Então, vejamos que situação vai acontecer. O médium começa a cobrar. Num certo momento, os espíritos bondosos dizem, mas nós não estamos aqui para oferecer um produto. Nós não estamos aqui para obedecer a um negócio comercial. Nós estamos aqui para fazer o que é certo, o que é justo, para quem merece, da forma correta. E você, quando é médium e começa a vender a sua mediunidade, você tem que dar algo em troca do dinheiro. E é aí que muitos médiuns começam a mistificar. Quando se afastam os benfeitores, eles muitas vezes veem a aproximação de espíritos inferiores, mas que servirão aos seus propósitos, e não percebem que começam a entrar neste momento num processo muito perigoso, porque esses espíritos podem servir ao médium e às pessoas que os procuram para fazer mal para os outros, para ter informações privilegiadas, né? Nós vemos que há muitos casos desse tipo. E neste caso, nós vamos vendo que é como quando você pede um favor para a máfia. Eles vão te fazer o favor. Estes espíritos vão servir a pessoa. Ah, você quer que eu vá atrapalhar o relacionamento de uma pessoa? Ele vai tentar. Muitas vezes pode até conseguir, porque a pessoa está desprevenida, não ora, não tem, né, uma defesa espiritual do bem. E aí você pode sim. Então, além da venda da mediunidade, que já o coloca numa situação de muito perigo espiritual, ele se torna corresponsável daquilo de ruim que está produzindo na vida dos outros. Terá que responder
pela venda do que é sagrado, que foi lhe dado para o seu resgate e a sua restauração espiritual. E terá que responder pelos males que advierem da sua atitude de trabalhar para ou com espíritos que farão, né, sofrer aos outros. Então, meus irmãos, isso é muito sério, né? Isso é muito sério. Nós temos que entender o que é a mediunidade, nós temos que entender quem é o médium, e nós temos que entender o que está implicado nesse processo de venda do que é sagrado. Nós lembramos, né, que quando lemos o testamento do Novo Testamento, os Atos dos Apóstolos, nós encontramos aqui no capítulo 9, versículo 8, né? Versículo 9, na verdade, capítulo 8, perdão, versículo 9. Ele conta aqui a história de Simão, um mago, né, que se considerava muito importante, que vivia na região da Samaria. E este mago, ele diz aqui no item 10, né, ao que todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo, este é o grande poder de Deus, falando de Simão, o mago. Mas como cresce em Filipe, né, porque Filipe foi evangelizar a Samaria, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres. E o próprio Simão, né, creu e se batizou. E seguia Filipe, vendo os fenômenos que Filipe fazia. Os apóstolos em Jerusalém, sabendo que na Samaria, né, haviam conversões e batismos, eles enviaram da casa do caminho em Jerusalém Simão, Pedro e João para que fossem, né, impor as mãos sobre esta comunidade. E aí no item 18, no 17 diz: Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: Dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas olhemos o que Simão Pedro responde: O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade, e ora a Deus para que, porventura, te seja perdoado o pensamento do teu coração. Então, nós vemos aí um homem que era um negociante, né? Primeiro era um mago, que fazia alguns truques e iludia as pessoas. Depois, vendo os fenômenos autênticos que Filipe provocava, ele diz se converter, mas nós vemos que não é o caso. Ele seguia Filipe, provavelmente tentando ver como poderia aprender, né, as mágicas, entre aspas, que Filipe fazia, e não conseguia entender, porque aquilo não era, né, uma armação, um truque de mágica, era um fenômeno autêntico de espiritualidade autêntica. E quando ele vê as manifestações mediúnicas se produzirem na presença de Simão Pedro e João, né, pela infusão do poder espiritual que aqueles homens traziam consigo, né, com a capacidade de despertar a mediunidade nos seus semelhantes, eles tinham esse poder, né, e ele se impressiona com aquilo e diz: Bom, mas se é pela imposição das mãos, então eu compro esse poder, me expliquem como eu faço para fazer isso. E ele oferece dinheiro, e nesse momento ele se trai, né? Ele vai se trair porque ele mostra que não estava ali no espírito de quem havia realmente se convertido.
né? Você não tem parte com isto que nós estamos fazendo aqui, porque isto é sagrado. Né? Porventura, arrependa-te, para que porventura Deus te perdoe, né, o que você tem no coração. Então, nesta fala dos Atos dos Apóstolos, nós vemos a gravidade da situação. Simão Pedro está chamando a atenção deste homem com uma firmeza muito grande. Então, meus irmãos, nós temos que entender que o médium que cai nesta armadilha é alguém que está cavando sofrimentos muito profundos para si. Vai cair num profundo desequilíbrio com o tempo, vai, ao invés de regular o karma que trouxe consigo, através do bem e da caridade, vai aumentá-lo, porque vai participar de atividades escusas, que muitas vezes trarão mal e sofrimento para os outros. Então, ele vai aumentar a sua carga de responsabilidades e vai ser coautor numa série de eventos negativos. Então, meus amigos, isso não é brincadeira. A mediunidade não é um dom como esta pessoa com quem eu falei, né, aqui no norte do planeta, que acreditava que tinha o direito de vender a sua mediunidade, porque, bom, isso me pertence. Não, não pertence. Não pertence porque pode ser tirado. Então, nós não podemos ter esta ilusão. A mediunidade é um dom maravilhoso que pode auxiliar a pessoa que a possui a resgatar mais rapidamente seus compromissos do passado, porque lhe dá o poder de trabalhar em duas dimensões, de atender duas formas de vida, né? Aqueles que estão na vida espiritual desencarnados e aqueles que estão encarnados. Então, a sua capacidade de trabalho é duplicada e ele pode fazer numa vida o que levaria muitas para fazer. Então, pensemos com muita seriedade, reflitamos com muito cuidado, porque a doutrina espírita reafirma a orientação do Mestre. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. E olha o que Jesus diz aos discípulos, né? Ele vai falar de uma maneira muito firme e vai dizer o que eles devem fazer, né? Então, olhemos bem, restituí a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, mas fazei-o gratuitamente, porque gratuitamente haveis recebido isto. Então, nós veremos que os apóstolos, eles partirão, né, para evangelizar a humanidade, e desde os primeiros dias, ainda com Jesus, eles já começam a, né, curar obsedados, curar doentes, afastar, né, o sofrimento das vidas daqueles a quem pregam a palavra do Evangelho. Simão Pedro, João, Paulo de Tarso, né? Todos eles vão produzir estes fenômenos extraordinários que nos impressionam tanto, mas que são tão comuns nos grandes cristãos da história. Nós veremos isto nos primeiros cristãos, nós veremos isto nos grandes padres da igreja, nos grandes santos, e sabemos que espíritos como Eurípides Barçanufo, Caibar Schutel, Chico Xavier e tantos outros, né, tiveram essa capacidade curativa, né, que a doutrina espírita nos explica muito bem como funciona. Então, desde o século XIX, com a publicação das obras kardecianas, nós teremos todos os elementos necessários para orientar a mediunidade.
O Livro dos Espíritos nos dá a base teórica, né? O Livro dos Médiuns vai entrar no assunto de maneira profunda, vasta, e pela primeira vez na história da humanidade nós temos um tratado sobre a mediunidade. E o Evangelho segundo o Espiritismo completa essa tríade de orientação para o médium, para todos nós, mas sobretudo para o médium, porque vai nos dizer como viver a mediunidade, como sermos médiums no espírito de um verdadeiro evangelismo, no espírito de um verdadeiro cristianismo. Então, meus amigos, nós temos que tomar muito cuidado. Infelizmente, vemos pessoas que se iludem, né, que vendem seus dons mediúnicos e acabam por amarrar-se, né, a um sofrimento muito grande, porque nós falamos agora de pouco que vender a mediunidade, né, para que nós o façamos, é preciso pedir favor a espíritos que são inferiores. Porque que tipo de espírito aceitaria servir humanos aos interesses humanos, senão espíritos muito ligados a esses interesses, ou seja, espíritos inferiores. Mas pedir o favor deles nos torna devedores, porque nós, né, o médium que vendeu a mediunidade, ele recebeu o dinheiro, mas esses espíritos receberam o quê? Você deixar alguma coisa, né, material para esse... Não, ele não recebe, né, porque ele não vai receber algo que é material. Então, o que acontece? Nós passamos a condição de devedores deles, como alguém que deve para a máfia. E quando quiserem cobrar, né, assim que esse médium e as pessoas que usam esse tipo de serviço estão na mesma condição. Porque esses espíritos estão servindo aos teus interesses, mas quando eles quiserem de algo de você, você terá que dar. Porque eles não receberam o dinheiro que você pagou para o médium, né? Então você vai ter que acertar as contas com ele. Deve favores a eles e terá que pagar. Então, pensemos bem, meus irmãos, porque a doutrina espírita orienta a mediunidade. Ser médium nem sempre é fácil. Exige sacrifícios, renúncias. É algo que exige do médium um espírito muito grande de determinação, de vontade de vencer. E os benfeitores espirituais o acompanharão se ele seguir o caminho do bem. Ele terá todo o amparo, terá toda a assistência. Verá sua vida cercada de luz, né, de benevolência, de bondade, e poderá fazer o bem a tantos e tantos, resgatando seu karma e muitas vezes, dependendo de como trabalhar, poderá ir além do resgate, transformando a sua mediunidade numa missão belíssima. Se falarmos especialmente da mediunidade curativa, que bênção, meus irmãos. Que bênção você poder estender as mãos sobre alguém, né, e comunicar energias salutares assistidos, né, assistido pelos espíritos superiores, como nos dizem os espíritos na Revista Espírita, né, Hahnemann e outros vão nos dizer que o médium curativo, o médium de curas, ele recebe dos espíritos a assistência, ele estende as mãos sobre a pessoa, muitas vezes até com seu próprio magnetismo, mas quem é que vai orientar isto? Quem é que vai colocar no lugar certo? Quem é que vai intuí-lo a levar sua mão sobre a região que precisa ser tratada? A pessoa pode reclamar de uma dor de estômago, mas o problema está começando num desarranjo cerebral.
Então, trabalhar em consonância com o apoio e a assistência dos bons espíritos é fundamental para o médium de curas. Então, Allan Kardec está, né, nos dizendo, não cobre por isso, auxilie, né, traga alívio ao sofrimento, liberte os perturbados, né, que estão sofrendo processos obsessivos, e também ajude os espíritos que estão obsedando. Transforme a sua mediunidade de cura numa bênção para você, para a humanidade, né? E você estará construindo luz, gratidão, receberá o amparo constante dos espíritos superiores, não se tornará escravo de espíritos infelizes e necessitados, que muitas vezes fazem parte daqueles que você deveria estar orientando, mas que novamente vai abusar, né, fazendo-os trabalhar para objetivos puramente humanos e inferiores. Então, queridos amigos, que nós possamos refletir na grandeza de visão que a doutrina espírita nos dá. É muito rico e é muito bonito tudo isto que nós aprendemos, né? Que bênção é para uma pessoa nascer com o dom, né, de curar. Olha que coisa mais abençoada, né? Isto pode trazer a esta pessoa uma quantidade enorme de bênçãos, de alegrias, né, de gratidão. E aí esse médium recupera-se do seu passado infeliz, equivocado, e muitas vezes lança as bases de um futuro feliz. E como valorizou a mediunidade, como utilizou-a para o bem, né, com propósitos evangélicos, ele passa a incorporar este dom. E aí sim poderá novamente nascer numa condição ainda mais privilegiada no sentido de capacidades, porque a quem tem mais será dado, e aquele que não tem, mesmo o que tem, lhe será tirado, né? Então, é, aquele que não tem, né? Então, nós não temos a mediunidade. Até aquilo que tem, então, usemos o termo, né? São palavras que precisam ser separadas. Aquele que não tem, ou seja, aquele que não é dono da mediunidade, mas que a tem agora, né, na condição de uma concessão, até isto lhe será tirado, né? Então, aquele que tem, ou seja, aquele que agora está médium, né, mas que está utilizando a mediunidade da forma correta, mais lhe será dado. Então, nós precisamos entender que o mecanismo da vida é justo, é claro, é coerente, e sempre é tempo de voltarmos atrás e refazermos o caminho. Fica aqui o nosso alerta, não é o meu alerta, é o alerta da doutrina espírita e do codificador da doutrina espírita. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. E dai gratuitamente aquilo que pode ser para você uma bênção no seu caminho e na sua evolução. Então, tomemos muito cuidado, né? Qualquer forma de negociata, aqui falamos da mediunidade, mas vemos que pessoas são muito criativas, né? Inventando formas de fazer dinheiro com as coisas sagradas. E isto, meus irmãos, cria-nos um karma muito, muito complicado. Então, que o Senhor nos abençoe, que nós possamos ter bom senso, né, e analisar, entender a doutrina, o que ela nos orienta com relação à mediunidade, e que possamos, né, transmitir isso aos nossos irmãos como esclarecimento. Abençoado aquele que recebe o dom
né, da mediunidade e, no caso do item 1 e 2 que estamos tratando, do dom da cura, e que vai viver isto como uma bênção, como um tesouro dado pelo alto, e vai multiplicar esses talentos recebidos, né, levando a alegria, né, a cura a tantas pessoas, né, criando em torno de si, né, bênçãos e mais bênçãos. Então, meus queridos irmãos, que nós possamos, né, aprender, refletir e crescer com o ensinamento que a doutrina espírita, de uma maneira tão bela, né, nos transmite. Nós agradecemos a presença, o carinho, pedimos ao Senhor que nos abençoe a todos e convidamos aos nossos irmãos para que estejam conosco mais uma vez no próximo domingo, quando um companheiro ou um amigo ou uma amiga, né, estarão partilhando conosco estes momentos de reflexão em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa obra magna, né, da terceira revelação de Nosso Senhor para a humanidade. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos guarde, né, na sua proteção em todos os momentos. Um grande abraço a todos e nos vemos em breve.